Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu venho discutir um conteúdo imprescindível para o Enem, não só para o Enem, mas para outros vestibulares, que é o conteúdo de coesão textual. Esse conteúdo costuma ser assunto de questões no Enem, de outros vestibulares, mas é um conteúdo também que você precisa dominar para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, né? Então, falar de coesão textual, por mais que a gente fale de questões que peçam o tipo de coesão textual, que cobre, na verdade, a coesão textual, eu, por exemplo, no Enem, tenho uma das competências que avalia a coesão do seu texto, tá certo? Na FUVEST também, na Unesp também. Então, quando a gente fala de coesão textual, nós estamos falando de um dos assuntos mais importantes que você deve se aprofundar, não apenas se informar, mas conhecer, tá bem? Vamos começar. Eu preciso entender que a ideia de coesão e coerência, elas estão juntas, né? Elas se associam. Mas coesão não é a mesma coisa que coerência. Então, quando eu falo de coesão, eu estou falando de ligação, conexão entre partes de textos. Então, a conexão entre as ideias, a ligação entre as ideias. E quando eu falo de coerência, eu estou falando de sentido, de harmonia, né, entre essas partes de texto. Então, lá na sua dissertação, por exemplo, você vai encontrar um critério de avaliação de coesão, então qual é o seu repertório coesivo, de elementos coesivos, e um critério de avaliação, uma competência de avaliação de coerência. Porque é possível, sim, um texto ser coeso, né, mas ser incoerente, assim como é possível ser um texto incoeso e ser coerente. Então, para que você tenha uma boa coesão e tenha uma boa coerência, você precisa dominar os articuladores, né, os elementos coesivos e ser coerente com o mundo, com as ideias que você está desenvolvendo. Né? Então, um exemplo de um texto coeso e incoerente. Então, por causa da vitória no amistoso, os vencedores ficaram desanimados porque eles não entenderam o motivo da chuva. Eu tenho todas as partículas coesivas no seu devido lugar, mas esse trecho não é coerente. Então, olha, eu tenho conjunções, tá certo? Eu tenho coesão referencial, estou falando dos vencedores. Eu tenho elementos estruturais coesivos muito bem colocados. Porém, o sentido da oração, do período, na verdade, ele não existe. Então, como assim? Por causa da vitória, os vencedores ficaram desanimados porque não entenderam o motivo da chuva. Não tem sentido, mas tem coesão. Diferente do texto 2, que ele é muito similar ao texto das nossas mensagens de WhatsApp, que a gente nunca pontua, nunca coloca conjunção, enfim. Ele é um texto coerente, mas ele não é um texto coeso. Então, ó, sair, praia, futebol, volto à noite, morto, bêbado, não espere nada de mim. Beijo. Então, eu tenho uma sequenciação de ações que faz com que eu entenda que são ações seguidas umas das outras, faz sentido. Então, uma hora ele saiu, foi para a praia, depois para o futebol, avisou que vai voltar à noite, cansado, bêbado e não é para esperar nada dele. Só que eu não tenho nenhum elemento coesivo como pronomes de referenciação, que a gente vai falar aqui.
como conjunções que ligam orações, que a gente vai falar aqui, estruturas que têm função anafórica, de retomada, que torne esse texto coerente e coeso. Então, o que você precisa saber? Para que um texto ele seja um texto completo, ele precisa ter a união entre coesão e coerência, ter todas as estruturas de conexão, ligação adequadas. Junto a isso, ter estruturas, ter sentido, ter ideias coerentes entre os parágrafos, entre os períodos, entre as orações, tá bom? Estudaremos hoje 3 tipos de coesão, mas a gente vai focar principalmente na coesão referencial e a coesão sequencial. Então, nós temos coesão referencial, coesão sequencial e coesão recorrencial. O foco para nós agora é os 2 primeiros tipos de coesão. Falar de coesão referencial, eu estou falando de uma estrutura que vai se referir a outra estrutura, tá certo? Principalmente fazer uma retomada a uma estrutura já dita anteriormente. Então, quando eu digo assim, Maria saiu de casa e ela nunca mais voltou. Esse ela, né, ele retoma a estrutura Maria. Retomando a estrutura Maria, ele faz referência à estrutura Maria. Então, eu estabeleço a coesão, a ligação entre a oração anterior por meio de um pronome pessoal do caso reto, que é o pronome ela. Tá bem? Então, quando eu falo de coesão referencial, eu estou falando especificamente de fazer, me referir a uma palavra, né, a uma estrutura, então, me referir a uma palavra, uma estrutura do termo anterior. E aí, essa referência, ela pode ser feita, nesse caso, por um pronome, pode ser feita por um sinônimo, pode ser feita por uma outra classe de palavra. E a gente vai estudar sobre isso daqui a pouco. Falar de coesão sequencial ou progressão, né, mesma ideia, é falar de estruturas que vão se conectar, né, mas que darão progressão, sequência e ideia. Então, quando eu digo assim, ó, estudamos para passar no vestibular, eu poderia só passar aqui, parar aqui, estudamos, mas eu quero dar progressão, eu quero dar sequência a essa ideia. Então, eu estudei para uma finalidade. Então, para que passasse no vestibular, para que passemos, né, no caso, estudamos no vestibular. Então, eu dou continuidade, sequência a essa ideia. Por isso, isso é chamado de coesão sequencial. Eu não retomo um termo anterior, eu sequencio, tá certo? E a coesão recorrencial é quando ela tem a finalidade de repetir, de enfatizar uma ideia contida ou melhorar uma ideia contida na estrutura anterior. Então, ó, partiu desta para melhor, ou seja, morreu, certo? É como se eu retomo, sim, mas com uma finalidade. Com a finalidade de fazer um melhoramento, de repetir, de enfatizar a ação anterior. E não uma estrutura, há uma repetição, tá certo? Não com uma estrutura de referenciar, tá bem? Então vamos começar a estudar a coesão referencial. A coesão referencial, ela pode ser estabelecida por substantivos, por adjetivos, por numerais, enfim. A gente vai estudar cada uma dessas estruturas. Quanto à coesão referencial, ou seja, que vai retomar, ela ocorrer por meio de substantivos ou expressões substantivadas.
Então, eu tenho, ó, a resignação normalmente se enquadra no grupo de sentimentos próprios de pessoas fracas. No entanto, nem toda submissão deve ser mal interpretada. Submissão é um sinônimo, tá vendo, de resignação. Então, em vez de eu utilizar a mesma palavra, repetindo essa mesma palavra aqui, eu vou utilizar um sinônimo. É muito comum, lá na hora de produzir um texto, por exemplo, você ter que fazer uso em casa, né, de um dicionário para que você não repita vocabulário. Você está tentando estabelecer a coesão referencial por meio de um substantivo sinônimo a, tá certo? Então, eu vou buscar uma palavra que tem o mesmo sentido. Você vai buscar, então, uma palavra da mesma classe gramatical, mas que vai fazer referência ao termo para que você não repita. Então, não fique aquela repetição vocabular. Você, então, vai precisar fazer a substituição desse termo por um sinônimo. Celso Cunha é bem conhecido entre os concurseiros. Até hoje, a obra desse gramático tem um grande prestígio. Então, Celso Cunha é o gramático. E aí eu utilizei de um sinônimo que vai se referir a Celso Cunha, né, para estabelecer a coesão. Então, o gramático é Celso Cunha, só que ao invés de utilizar a obra de Celso Cunha tem um grande prestígio. Para se evitar esse tipo de repetição, eu faço uso de um substantivo ou palavra com essa função. Então, outro exemplo, estão articulando alguns boatos a respeito da premiação de um ator brasileiro na próxima festa do Oscar. Rodrigo Santoro realmente pode ganhar seu lugar ao sol. O Rodrigo Santoro faz referência ao ator brasileiro, né? Então, perceba que é importante, quando a gente estabelece a ideia de coesão, e entender que a coesão ela é estabelecida de acordo, às vezes, com quem é essa personagem, qual é a função dela. Então, é um gramático? É um ator? Ou um sinônimo dessa palavra, tá certo? Continuemos. Jesus Cristo, após sua morte, continuou sendo alvo de ataques. Alguns céticos até hoje duvidam da existência do Salvador e dos milagres atribuídos a ele. Salvador retoma Jesus Cristo. As chaminés estão com os dias contados. O governo aprovou finalmente critérios rígidos para as indústrias produtoras de gases nocivos ao meio ambiente. Então, se eu estou dizendo que as chaminés estão com os dias contados, as indústrias de gases, produtoras de gases nocivos, são as chaminés. Então, ao invés de utilizar uma única estrutura chaminés, eu expliquei que essas chaminés por estruturas são indústrias produtoras de gases nocivos e não repeti. Então, para se falar de coesão, por isso que muitas vezes é ressaltado no seu texto, atente-se à repetição vocabular, porque você está ferindo com um elemento importante, um critério importante na sua redação, que é o que a gente chama de coesão referencial quando se repete muito as mesmas palavras. Então, mostra que você não tem repertório de vocabulário suficiente para estabelecer a coesão. O CESP é um órgão que integra a Fundação Universidade de Brasília, realizando diversos concursos públicos anualmente. Por isso, muitos candidatos procuram saber sobre o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Então, CESP, Centro de Seleção e Promoção de Eventos, certo? O que eu fiz, eu só ampliei a sigla para o nome real dessa estrutura.
Isso faz com que eu estabeleça a coesão entre o termo anterior, a coisa referencial. Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente 2 vezes. Todo o povo brasileiro amava Lula? Lula, né? Então eu utilizo de na parte dos nomes, né? Para referenciar ao nome completo. Tá bem? Depois de ter se convertido àquela religião, nunca mais foi a mesma pessoa. Como pode uma conversão? Olha só. Convertido é um verbo que está no particípio. Conversão vem do verbo converter, convertido. É um substantivo, a conversão. Perceba como eu faço, mesmo mudando a classe de palavras de verbo para substantivo, a referenciação. Então, eu transformo o verbo, que está no particípio, com a ideia de qualidade, em um substantivo. E estabeleço a coesão entre as ideias. Então, como pode uma conversão aparentemente positiva afastar amigos? A demora na liberação de verbas, na compra de materiais, na execução de serviços, tem provocado um desconforto. Então, ó, a demora, eu estou falando do quê? Estou falando da morosidade, da lentidão, da burocracia, certo? Por isso, o presidente cobrou dos seus ministros menos burocracia, tá aqui a resposta, com o intuito de ajudar os mais necessitados. Então, burocracia vai sintetizar toda essa demora. Todas as vezes que eu procuro um substantivo que retome uma estrutura anterior, que não necessariamente seja um substantivo também, pode ser um verbo, como vocês viram, eu estou falando de coesão referencial por meio de um substantivo. Agora, existe a coesão referencial por meio de uma elipse. O que é uma elipse? É quando eu oculto um termo para que eu não repita, né? Para que não haja repetição desse termo, porque já está subentendido. Então, olha, os verdadeiros mestres prezam a excelência no ensino e assistem os alunos da melhor maneira possível. Quem assiste? Os verdadeiros mestres. Em vez de eu repetir, os verdadeiros mestres assistem os alunos da melhor maneira possível, eu escondo, eu retiro essa estrutura porque está subentendido no contexto. É engraçado que se a gente for fazer uma análise sintática, eu tenho uma oração, essa é a primeira, os verdadeiros mestres prezam a excelência do ensino. E essa é a segunda, assistem os alunos da melhor maneira. O sujeito dessa primeira oração é os verdadeiros mestres e dessa segunda oração é um sujeito oculto, que pode ser entendido e encontrado no contexto da oração anterior, tá certo? Eu também posso fazer a coesão referencial por meio de adjetivos. Adjetivos no particípio. Então, relacionadas ao tabaco, dói imaginar que o Brasil tenha gastado 0,5% do produto interno bruto em 2011 para tratar de doenças, cerca de 20 bilhões de reais. Esse relacionados vai retomar não, mas vai se referir a qual? Doenças. Então, quando eu falo de coesão referencial, normalmente eu estou falando de um termo que retoma outro na estrutura anterior. Porém, a coesão referencial, ela também pode antecipar uma estrutura seguinte. E a gente dá nomes para isso. Então, quando eu falo de retomar um termo anterior, eu estou falando de coesão anafórica, aquilo que vem antes, anterior. Agora, quando eu falo
de anunciar aquilo que vem seguinte, eu estou falando de coesão catafórica, aquilo que vem depois. O que estão relacionados? O que estão relacionadas as doenças? Então, eu estou estabelecendo a coesão com um termo que vem na sequência e não depois, não antes. Se é aquilo que vem depois, é catáfora. Se é aquilo, por exemplo, que vem antes, é anáfora, tá bem? Vamos dar sequência. A coesão também pode ser estabelecida por pronomes. Então, vejam só. Se o diretor é uma espécie de CEL, né, diretor executivo na escola, é necessário que ele desenvolva a habilidade de liderança. Ele retoma diretor, ele é um pronome pessoal do caso reto, retomando um substantivo aqui. Outro exemplo. Ou o sistema muda de bom grado, ou as quebradeiras e as multidões, tomando as ruas, vão obrigá-lo a mudar. Obrigar a quem? O sistema. Então, esse pronome oblíquo átono, ele retoma a palavra sistema. Ele se refere, uma coesão referencial anafórica, à palavra sistema. A participação das mulheres no Congresso norte-americano ainda é considerada baixa, cerca de 17%, mas o resultado no Senado comprova um aumento sistemático da participação delas nas tomadas de decisões. Delas, eu estou falando das mulheres. Então, delas é o pronome elas, mais uma preposição de, para virar delas. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Faz uma retomada. Fazendo retomada, eu falo de coesão referencial e de sentido anafórico. Vem antes o termo ao qual ele vai se referir, certo? Francisco é o líder religioso mais poderoso do mundo. Não deve ser fácil para a sua santidade conter a vaidade do mundo. Sua santidade vai se referir ao Papa Francisco. Então, anafórica vem antes, coesão referencial. Continuamos. Mais exemplos. O governador educador deu asilo ao fundador de Wikileaks, Julian Assange. O Reino Unido, com o seu conhecido respeito seletivo pela legislação internacional, desenterrou uma lei bizonha para afirmar que poderia invadir a embaixada do país latino-americano a fim de capturar seu inimigo público. Então vamos lá. Inimigo de quem? Do Reino Unido. Conhecido de quem? Do Reino Unido. Então, esses pronomes são pronomes possessivos, mas eles se referem a uma estrutura anterior, que é o Reino Unido. Coesão referencial anafórica, vem antes. Segundo algumas religiões cristãs, há dois governantes do mundo, Deus e Satanás. A quem você serve? Esse quem, sendo o pronome relativo, certo? Ele vai se referir a uma dessas duas estruturas. Termos anteriores, coesão anafórica, tá certo? E mais do que isso, coesão referencial. Duas estradas se separam em uma floresta. Eu tomo aquela que é menos viajada. E isso tem feito toda a diferença. Aquela, eu estou falando de uma das estradas. Eu retomo estradas. E isso que? A menos viajada, né? E isso retoma a menos viajada. Então, todas estabelecem relação referencial, né? O isso por menos viajada e o aquela por estrada, anafórica. Os alunos cujas famílias estão na propaganda do governo têm frequência acima da média dos demais. Esse elemento, que é um pronome indefinido, vai retomar alunos. Certo? Continuemos. Eu também posso estabelecer a coesão referencial por meio de numerais.
Então, João, Pedro e Amanda passaram, mas só o primeiro é João, se classificou para o concurso elaborado pela CESP. O segundo e o terceiro, Pedro e Amanda, decidiram tentar outro concurso. Então, eu me refiro a um termo anterior, coesão anafórica, coesão referencial. Também por advérbios. Então, o Brasil e os Estados Unidos são países que ainda conservam um certo grau de preconceito. Mas lá, no Tio Sam, chega a ser pior que aqui. O Tio Sam, a gente está falando dos Estados Unidos, mas lá vai retomar então Estados Unidos e aqui vai falar de Brasil. O que eu quero que vocês entendam? Fazer coesão referencial por meio de advérbios lá e aqui, no seu texto dissertativo, não é possível. A gente chama de estruturas deíticas. Então, quando eu falo lá e aqui, a ideia não está diretamente no texto. Eu tenho que ter um conhecimento de mundo que o Tio Sam refere aos Estados Unidos. É muito mais do que eu dizer, por exemplo, que nos Estados Unidos a grande potência. Eu tenho que saber que Tio Sam é Estados Unidos por meio de uma bagagem minha. Então, você não vai utilizar nem o lá e nem o aqui na sua dissertação argumentativa. Por que você perde ponto? Porque a coesão dentro do seu texto dissertativo tem que ser coesão dentro do texto, dos indícios das palavras do texto, e não fora. Você não tem que deixar o corretor subentender que o aqui é o Brasil e o lá são os Estados Unidos, certo? E mais uma, né, por meio de advérbios, então é assim que quero morrer. Aí eu mostro a maneira que eu quero morrer. Na minha cama, num sono profundo. Esse assim é um advérbio, indica modo, tá certo? Mas o que vem, aí eu mostro, vem na sequência o modo que eu quero morrer. É uma coesão referencial, mas que estabelece a coesão com o termo seguinte, não é catafórico. Em compensação, esses aqui são antes anafóricos e esse vem depois catafórico. Tudo bem? Para a gente falar de coesão sequencial, eu preciso fazer com que você entenda que as conjunções, as preposições, o pronome relativo qual e a qual são estruturas que estabelecem coesão sequencial. Elas terão um valor no discurso, depois mais à frente a gente vai estudar especificamente preposição, conjunção e valores semânticos, né? Valores no discurso dessas estruturas. Então, elas terão valores. Então, valor de soma, valor de oposição, finalidade. Então, olha, estudamos para passar no vestibular. O para indica uma finalidade, para que passemos no vestibular, a fim de que passemos no vestibular. Então, esses elementos coesivos podem ter um valor semântico, não são todos que terão, mas a maioria, quando eu falo de conjunção e preposição, a maioria terá, e eles vão estabelecer sequências, não vão retomar, ou não vão se referir, melhor ainda, tá certo? Então, vejam só, eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial. Eu fiz isso e aquilo. Esse e traz uma sequência de ações. Eu me esforcei e investi. Mas nada saiu que é conforme eu esperava, ou conforme deveria ser. Porque afinal, esse não era meu destino. Por isso, hoje decidi fazer faculdade, a qual me fez muito feliz. Finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso profissional. Em virtude disso, posso dizer que sou realmente realizada. O
que eu quero que vocês entendam? Todas essas palavras que estão em negrito são palavras, são conjunções, são preposições, são locuções conjuntivas que estabelecem uma coesão de sequência de ações e com seus determinados valores. Então, o e tem valor de soma, eu fiz isso e aquilo. Mas, de contrariedade, ó, mesmo eu fazendo tudo isso, isso não aconteceu. Mas, porém, contudo, todavia, né? Esses dois comos indicam conformidade, olha, como, conforme, de acordo com o esperado. O porquê indica o quê? Uma explicação. Por isso, vai indicar o quê? Uma consequência, o qual é um pronome relativo, que estabelece coesão. Apesar de retomar, estabelece coesão com a estrutura seguinte. O para, aqui finalmente encontrei minha vocação para obter sucesso, finalidade, obter sucesso. Em virtude disso, ó, uma locução prepositiva em virtude de algo, dessa maneira, indica consequência, conclusão. Posso dizer que essa é uma conjunção integrante, porque integra essa oração com essa oração. Então, para falar de coesão sequencial, a gente vai se aprofundar nas próximas aulas sobre as conjunções, em cima das conjunções, em cima das preposições e os seus valores semânticos, que são importantes. Eu trouxe esse conteúdo primeiro porque eu sei que você já tem base o suficiente para entender que preposição e conjunção normalmente possuem valor semântico, de causa, consequência, né? Então, vou fazer alguns exercícios aqui com vocês de uma maneira breve, para reforçar, para vocês entenderem como que isso cai no Enem, tá? Então, eu tenho um texto aqui, grande, um trecho de um texto. Vou fazer a leitura e a gente vai vai responder as questões. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua carreira escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquada demais, alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar desapercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto, isso é exatamente o que falo para os meus pacientes, é isso que digo para os meus pais, comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para que nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério. Mesmo quando parece que estou brincando, essa é uma das maravilhas do escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre duas partes. Quanto à construção do fragmento, os elementos, vamos lá? Faltou aqui tirar o elemento, tá? Nisso, tá tudo já grifadinho, tá? Introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Então vamos lá. Há qualquer coisa de especial nisso. Nisso o quê? De botar a cara na janela em crônica de jornal.
Pronto, a primeira alternativa, de cara, é a alternativa correta. Você não tem mais. Ó, eu estabeleço coesão? Sim, perfeito. Esse nisso refere-se a um termo que vem na sequência, coesão referencial. Catáfora, vem depois, tá bom? Alternativa A, de amor, de cara, nossa, parece tão fácil, Gabi. Mais ou menos, vamos lá? Outro texto. Peter Somerville, acho que é isso, pede-me para que me escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontra alguém agora que saiba quem é Stephen Crane. Ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não esqueço. E parece que os outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, é um fenômeno hoje esquecido. Me pediram um artigo. Na construção de textos literários, os autores recorrem a uma frequência e expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de. Quando ele fala assim, muito texto foi embrulhado pelas folhas de jornais, o que ele indica? Que muita coisa aconteceu, muita coisa se passou. Tá certo? Então, se eu falo de tempo passando, eu estou falando de temporalidade. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais. Esse muito peixe tem um sentido, né, estabelece uma relação de coesão com o termo seguinte de tempo, né? Vai se articular dentro da temporalidade. Então vejam a B. Temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Então, eu situo essa pessoa que está lendo de que muitas coisas aconteceram, né, se passaram desde que Crane morreu. Percebe? Mais um elemento aqui. E aí eu estou falando, ó, de elementos coesivos, tá bem? Então, até estruturados aqui. E eu preciso saber qual é o valor desses elementos coesivos dentro do texto, a articulação deles. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões. Então, enquanto ele fazia isso, simultaneamente o Botafogo fazia aquilo outro. Então, estou falando de uma ideia de tempo. Tá bem? Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra. Então, apesar de ter mais posse de bola nesse jogo, olha a ideia de contrariedade. Ele ainda tinha dificuldade de chegar na área. Ideia de oposição, contrariedade. Por causa do bloqueio, então, pelo motivo. Essa é a causa do bloqueio montado por Botafogo na frente da área. No entanto, a primeira chance rubro-negra, na primeira chance saiu gol.
Então, aqui, esse no entanto vai totalmente contra a perspectiva anterior, dele não ter chance. Aí, quando ele teve a primeira chance, contrariamente a isso que ele fez o gol. Após o cruzamento da direita de Y, esse após indica tempo. Então, vamos tentar responder as questões aqui. O texto que narra uma parte do jogo do final do campeonato carioca, perceba que eu não li o texto inteiro, né? Realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que o após é um conectivo de causa. Após o cruzamento não é causa, após indica tempo. Enquanto tem um significado alternativo, se fosse alternância, seria ou isso ou aquilo, tá certo? Então não tem como. No entanto, tem o significado temporal, no entanto, tem a ideia de oposição, olha. Ele estava com dificuldade, então não sairia o gol, mas contrariamente a isso, saiu. Oposição, concessão. O mesmo que traz a ideia de concessão? Sim. Mesmo que tenha mais posse de bola, ele estava com dificuldade. Ó. A ideia é oposta, normalmente. Se eu tô com mais posse de bola, eu não teria dificuldade, mas contrário a isso, concessão é contrariedade, oposição, contrário a isso, eu tenho dificuldade. Então, o mesmo indica concessão. A alternativa correta é a alternativa D de deu certo, tá certo? Esse por causa de indica consequência? Não, indica a causa e não a consequência. Eu quero, meninos, que vocês estudem, façam os exercícios que eu deixei já organizado para vocês na lista. Tenho certeza que vocês se darão muito bem, tá bem? Um forte abraço e mantenham o foco. Até mais.